do Senhor! Bom dia! Graças a Jesus! Mais um dia! Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. É assim, meu irmão. Deus é conosco e por isso nós nos alegramos. Você tem desafio? Eu também tenho, o outro irmão tem, e assim a gente vai vivendo a vida com desafios, mas em tudo com a mão e a graça de Deus cuidando da nossa vida. Soprou, ele soprou sobre você mais uma vez do fôlego dele. Então, se alegra, glorifica a Deus aí que ele está cuidando da tua vida, está cuidando daquilo que é seu, vai te dar vitória. E olha só, vitória, da onde que vem a vitória? De uma luta, de uma batalha, de algum treinamento, e aí você tem vitória. Não é mágica, porque Deus é fiel e nos ensina a crescer e a viver na presença dele e depender dele e ter vitória, amém? Vamos passar para a palavra aqui, em nome de Jesus? Olha só, vamos ler aqui hoje Jeremias, capítulo 18, versículo 2 em diante, e Ezequiel 37, versículo 1 em diante. Vamos lá? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Meu irmão, olha só, duas passagens diferentes, porém com um contexto igual. Olha só, o que nós precisamos entender? Muitas vezes, a palavra de Deus é algo tremendo, meu irmão. Muitas vezes, nós estamos vivendo uma situação e nós precisamos ouvir a voz de Deus, pedir a direção de Deus, né? Você não pode tomar atitude sem a direção de Deus. Eu não posso tomar atitude sem a direção de Deus. Por quê? Porque é em Deus que nós somos fortalecidos. É em Deus que nós vivemos milagres. É em Deus que as coisas acontecem. Então eu não posso tomar direção, tomar atitude sem a direção de Deus. E a primeira passagem aqui, o que eu preciso entender? Meu irmão, às vezes eu e você estamos falando: Deus, fala comigo, eu vou tomar tal atitude. Deus, fala comigo, eu preciso fazer tal coisa. A primeira atitude que nós vamos fazer: abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia e procurar
procurar a palavra de Deus para que nós possamos ter direção, comunhão com Deus. Mas olha só, o que que Deus fala aqui para o profeta? Levanta-te, para o profeta Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, meu irmão. Em nome de Jesus, presta atenção nas situações e nas coisas que estão acontecendo. Muitas vezes você não marcou nada, não combinou nada, mas você fez uma oração, você falou com Deus, e aí de repente surge uma situação inesperada, uma situação diferente. O que que ele fala para o profeta? Ó, vai lá na casa do oleiro, e eu vou falar com você lá na casa do oleiro. Irmão, Deus não precisa de marcar hora para falar comigo, para falar com você. Ele vai falar conosco, vai usar a situação, vai usar uma situação para falar conosco. O que que eu preciso fazer? Abrir os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus, abrir os meus olhos para entender o que Deus está falando. Às vezes surgem situações na nossa vida para nós ouvirmos a voz de Deus. Você vai buscar Deus, vai na casa de Deus, vai na igreja, vai num culto de casa, um irmão te encontra na rua, vai acontecer alguma coisa. Você está em comunhão com Deus, está buscando a Deus, ele vai falar com você. Calma, tenha calma aí no seu coração. Fica apavorado não. Ó, 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Lança o 7. Lançando sobre ele toda a ansiedade que ele tem cuidado de vós, meu irmão, em nome de Jesus. Calma, ele vai falar com você. Se ele não falou ainda, é porque esse assunto não é pertinente agora, mas ele vai falar. Calma, tá tudo na mão de Deus. Não pense que as coisas estão na mão de pessoas, na mão de situações. Não, está nas mãos de Deus. Confia na graça e na misericórdia de Deus em nome de Jesus. Ele fala assim, o profeta, o Jeremias, olha só, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que que Deus não falou ali? Por que que Deus não pediu para Abraão o filho, o Isaac, o sacrifício lá, oferecer ele lá, ali na onde ele estava, não vai até o monte lá, e eu vou, quando chegar lá, eu vou te falar qual que é. Quando eu chegar lá, quando você chegar lá, né, ele fala para Abraão, meu irmão, eu preciso entender que quando eu saio da onde eu estou, eu falei com Deus, acabei de buscar a Deus. Deus pode me responder aqui onde nós estamos, no nosso quarto, na nossa casa, mas muitas vezes Deus vai nos levar para aprender algo diferente. Olha só, vai lá, desce na casa do oleiro, que lá eu vou te ensinar algo. Chegando lá na casa do oleiro, o que que ele fala com um profeta? Ó, você viu que o vaso quebrou? Aí o profeta, o oleiro fez um vaso de novo, quebrou na mão dele. Meu irmão, às vezes a gente quebra e a gente está na mão de Deus. Primeira, um exemplo aqui de uma situação. A gente quebra e a gente está na mão de Deus. Maravilha! Porque ele vai nos fazer de novo. Então eu preciso ser moldado, deixar Deus me moldar conforme Ele quer. O que que Ele está falando aqui para mim, para você? Primeira parte, que nós queremos ouvir a voz de Deus. O que Ele vai fazer? Ó, vai lá para casa do oleiro, vai lá no oleiro, que eu vou te falar as minhas palavras. Aí, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem olhos, aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra: se não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Meu irmão, em nome de Jesus, olha só, aí ele fala assim: não poderei eu de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu irmão, o que que eu preciso entender? Sai do lugar que você está, sai da onde você está, vai lá na casa do oleiro. O que que é o seu oleiro?
Às vezes nós não sabemos, mas Deus vai nos guiar a lugares e a situação e vai falar conosco. Fique em paz, Ele vai falar de uma maneira que você entenda, Ele vai falar de uma maneira que eu entendo. De repente você sai de um lugar e Ele fala com você ali, e você vai fazer as suas coisas, e Ele vai falar com você ali naquela situação, o que é o oleiro? É a casa de um amigo? É um outro lugar? Meu irmão, não limite o poder de Deus, não limite a direção de Deus. Eu vou buscar Deus, eu vou lá na casa de Deus, vou na igreja, aí chega lá, a pessoa, o ministrante lá vai pegar e vai falar assim, olha, ó, e vai falar, e a pessoa nem sabe da sua vida. Você está num lugar, Deus vai e usa alguém para falar, fique em paz que Ele vai falar com você. O que eu quero trazer para nós é, Deus vai falar conosco, Ele nos leva a lugares e situações para que nós possamos ouvir a voz dEle. Nós estamos buscando a Deus, estamos lá na igreja, Ele vai falar conosco. Ele não tem, não vai, vamos... eu estou esperando algo, aí eu estava aqui no culto hoje buscando a Deus e Deus não falou, fique em paz. Ele nos trata de maneira individual. O que ele falou? Ó, você está quebrado? Quebrou na mão do oleiro, não quebrou? Assim como o vaso, como o barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Meu irmão, deixa ele te moldar. Deixa ele moldar a sua vida. Tenha um coração moldável na presença de Deus. Deixa ele te modelar. Deixa ele fazer conforme ele quer, conforme parece bem aos olhos de Deus, em nome de Jesus. Outra situação que nós precisamos entender, olha só, uma ele foi, a outra Deus levou. Ó, ele falou assim, ó, levanta e vai à casa do oleiro. Aqui Deus leva o Ezequiel, ó, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Tá tendo uma visão, uma revelação de Deus. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis. Olha só, o que Deus fez aqui? Ele pegou e levou Ezequiel em espírito, deu uma visão para ele de um vale de ossos secos. Ele está lá no vale de ossos secos, Deus pergunta para ele, esses ossos podem viver? Aí o que ele faz? O que ele faz? Ele dá reverência a Deus. Senhor, eu não sei. Tu sabes, Senhor, tu sabes. Ele falou, não, Deus não pode. Eu falou, não, Deus, se ele falasse, Deus pode, eu poderia falar qualquer coisa. Mas ele reconheceu a grandeza de Deus. Mas mais uma vez, o que eu quero falar para você? Deus vai falar com você. Vai te dar uma visão do que você tem que fazer. Olha só, primeira parte. O que ele falou para o Jeremias? Ó, seja moldável na minha mão. Segunda parte, profetiza sobre essa situação. Então, duas situações. Deus vai falar comigo e com você. O que ele vai fazer comigo e com você? Vai tirar eu da onde eu estou e nos leva em uma situação para nós aprendermos. Chegando lá, ele vai falar conosco. Ele não levou o Ezequiel num vale de ossos secos? Aí você chega naquela situação, tá tudo seco, o que você vai fazer? Nós temos a palavra, que é a Bíblia. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou profetizar. Aí eu ouvi a palavra de novo, o que eu vou fazer? Vou ser moldável na mão de Deus. Vou deixar Deus me modelar conforme o barro, conforme bem parece aos olhos dele. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda o seguinte, você não é árvore. Você não é árvore para ficar plantado num lugar. Deixa Deus conduzir a sua vida. Em nome de Jesus, deixa Ele conduzir os seus caminhos. Tem coisa acontecendo. Ele está cuidando daquilo. Olha como Deus é tremendo. Ele está cuidando daquilo que é seu. A bênção que você precisa estar na mão de Deus, não está nas mãos de pessoas. Confia que Ele vai falar contigo. Se Ele vai te levar na casa do oleiro e vai falar assim para você, ó, fica aí, tem um coração moldável, deixa eu te modelar. Se
Ele vai te levar num vale de ossos secos e vai falar, ó, profetiza sobre essa situação, mas entenda, Deus é Pai e é bondoso para falar conosco, Ele é maravilhoso para falar comigo e com você, meu irmão, em nome de Jesus. Se Ele não falou dessa questão ainda, continua caminhando que Ele vai falar, tá tudo na mão dele. Ah, mas se não falar agora, se não falar daqui a pouco eu vou perder, eu vou ficar sem, não vai, tá na mão de Deus. O que é seu tá na mão de Deus, querido, querida. Abençoado, abençoada de Deus, fique em paz. O que é seu tá na mão de Deus. E o que ele tá falando para mim e para você? Vai lá na casa do oleiro, que eu vou falar com você. Aí o que ele fala para mim e para você? Tenha um coração moldável, seja moldável na presença. Deixa Deus te modelar. O que tem mudar? O que tem a acontecer de uma forma diferente? Ou eu vou colocar Deus em um quadradinho e falar, Deus, o Senhor só pode operar aqui nesse quadradinho, o Senhor só pode fazer milagre aqui nesse quadradinho. Não! Tenha um coração moldável na presença de Deus. Olha só como o coração de José foi moldável na presença de Deus. Quantas coisas aconteceu José do Egito, né? Quantas coisas aconteceu na vida dele para ele ocupar a posição que ele tinha, que era dominar lá o Egito, diante daquela questão, daquela situação. Para aquilo que Deus vai me usar, para aquilo que Deus vai te usar, Ele vai trabalhar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, quem está à nossa volta, quem não está, quem Ele vai colocar, quem Ele vai tirar. Tem isso também. Deixa Ele te modelar, que nem o vaso ali, que nem o barro na mão do oleiro. Tem uma situação, não está enxergando, chega nessa situação e profetiza. Em nome de Jesus, profetiza. Aí lá no versículo 7, ele vai falar assim, ó, enquanto eu profetizava, aconteceu um ruído. E ele vai falar, ó, e cada osso foi juntando ao seu osso, foi crescendo um nervo. As coisas aconteceram por etapas. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, Deus vai falar com você. Ele vai te levar, ou vai te levar num vale de ossos secos, ou vai te levar na casa do oleiro, ou vai te levar na onde ele quiser, mas no nome de Jesus, fique em paz que ele vai abrir os seus olhos e vai falar com você. Mas entenda o seguinte, tenha um coração moldável, a sua bênção está na mão de Deus, não está na mão de pessoas. Deus usa pessoas de coração bom, coração inclinado para Deus para nos abençoar e transformar a nossa vida. E nós somos gratos a essas pessoas que ouviram a voz do nosso Deus e nos abençoou, e surgiu oportunidade, surgiu negócio, surgiu situação. Mas lembra de uma coisa, quem está fazendo tudo isso é o Pai do céu. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, papai, eu quero te louvar pela tua palavra. Deus, o Senhor é tão maravilhoso, papai, que os meus ouvidos se alegram em ouvir a tua palavra. Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, pai. Oh, Deus Santo, pai, não há capacidade em nós, meu Deus, para juntar tanta coisa assim, mas pelo teu poder e a tua graça, o teu Espírito Santo fala conosco. Obrigado, Senhor, eu te louvo, papai. Abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz, nos faz enxergar aquilo que nós não estamos enxergando, pai, pela tua palavra. Abre os nossos olhos, nos dá sabedoria, nos faz crescer, pai, porque na tua palavra nos faz crescer. Em nome de Jesus, nos enche da tua presença e da tua graça, em nome de Jesus, Pai querido. Deus Todo-Poderoso, unge-nos com a tua graça, unge-nos com o teu poder e a tua misericórdia. Senhor, eu peço a ti, quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda interferência do inimigo, toda interferência da carne seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, unge com a tua graça, unge com o teu poder e a tua misericórdia. Abençoa cada um que está comigo, Pai. Abençoa, manifesta do teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.